Este podcast é uma produção Reverber. Olá, amigo historiante! Está entrando no ar mais um episódio deste podcast que é a fronteira final contra o império e a ignorância. Vocês devem estar estranhando a minha voz. Não é Pablo que está aqui hoje, mas sim Felipe Bonsanto. Resolvemos dar folga para Pablo nessa noite, neste dia ou nessa tarde que você está nos ouvindo. E a mesa de hoje está um pouquinho diferente. Hoje nós temos aqui conosco, participando desse podcast, Catiane. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, sem dar muito spoiler, mas assim, um bate-papo bem legal. Temos também aqui a Joyce Oliveira. Vocês estão acostumados com ela em outro podcast, mas ela está aqui com a gente hoje. Olá, Joyce. E aí, gente, estou aqui no meu paradeiro nortista equatorial. Além de Joyce, temos a primeira-dama. Pablo tá de folga, mas a primeira-dama não. Olá, Lídia. Oi. Primeira-dama. Primeira-dama sempre, né? Cara, eu amo que a Joyce, ela fala do Maranhão, né? Com características tão diferentes que eu fico, onde é que a Joyce tá mesmo? E, enfim, ela tá no Brasil, no Maranhão. Essa é uma descrição do século XIX, é uma descrição do Luiz de Azevedo. Olha só! E eu acho muito legal isso, muito show. É gostoso, né? E para nossa mesa de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre feminismo, futebol e política. Nós temos ela, que é jornalista, escritora e roteirista, Mili Lacombe. Ela escreve para a TPM, escreve para o UOL e tem alguns livros lançados. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Boa noite, Mili. Claro, imagina, eu agradeço demais o convite, eu adoro falar com pessoas interessantes em podcasts que estão nesse movimento por um mundo melhor. Eu sou fã de podcast, eu faço tudo ouvindo podcast. Estou até pensando em tentar fazer alguma coisa sem ouvir um podcast, para escutar o silêncio um pouco, porque tudo que eu faço na casa eu ouço podcast. Então é um prazer enorme estar aqui. Me apresentar é sempre a parte mais difícil, porque a gente é alguma coisa em transformação sempre, né? E quem eu posso dizer que eu sou? Eu sou corintiana, eu sou lésbica, eu sou escritora, eu sou tutora de cachorros que eu adotei, que me fazem muita companhia, eu sou alguém que está começando a desvendar o que é roça, e alguém em constante transformação. Eu espero viver o bastante para continuar me transformando mais e mais e mais. Eu acompanho seu trabalho já tem um tempinho e na hora que a gente surgiu o seu nome para trazer para o programa, eu fiquei muito feliz. Obrigado por estar com a gente, tá? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Muito prazer, Mili, eu gosto muito do seu trabalho, né? E assim como o Felipe e as meninas, eu tô muito assim, né? Eu falo de São Luís, eu falo do Maranhão, né? E aí a minha pergunta tem a ver muito com as questões que eu vivo. Eu sou uma mulher de 32 anos,
Eu pude escolher o que eu posso fazer, né? Eu sou professora de história, eu vivo disso, eu tenho estabilidade financeira porque eu sou concursada, né? E eu curso doutorado na área que eu gosto, que era de história, e faço o que eu gosto, que eu estudo reggae, né? Mas isso nunca é o suficiente, né? Eu me deparei, desde que eu entrei no doutorado, com o questionamento: onde está o seu marido? Né? Onde está o seu marido e os seus filhos, né? E como se me dissesse, você não pode ser tudo isso, né? Você tem muitas coisas e você não pode ser tudo isso. Queira menos, porque aí as pessoas, os homens têm medo de você, né? E aí eu queria, a minha pergunta é nesse sentido, né? Como essa questão da tradição, né? Que são várias, mas todas elas se reportam para o mesmo lugar, né? O falocentrismo e a misoginia, né? Como que eles produzem esse silenciamento, né? Que é de gênero, de raça e de classe, mas como que eles potencializam, né? Essa castração do nosso potencial, né? Do nosso potencial criativo, do nosso potencial que nós temos para fazer várias coisas, mas que, né? Constantemente nós somos interpelados justamente porque não estamos, né? Mas nos lugares onde eles queriam que nós estivéssemos. Oi, Joyce, um prazer enorme estar aqui com você. É uma pergunta muito interessante, porque alguma coisa deu errado nas nossas educações para a gente estar aqui pensando assim agora, né? Porque se tudo tivesse dado certo na maneira como nós fomos socialmente construídas, a gente não questionaria nada disso, né? A gente talvez ouvisse uma pergunta como essa e saísse correndo para produzir um marido, um filho, né? Ou viver nessa sociedade de heterossexualidade compulsória, em que a gente fica em casa e cuida de filhos, né? Eu fui educada para ser essa pessoa. Em nenhum momento me disseram que eu poderia ter uma vida acadêmica, que eu poderia trabalhar com futebol, que eu poderia ser o que eu bem entendesse. E é uma desconstrução muito grande, e é uma desconstrução não só nas coisas imensas da vida, como também nesse dia a dia, sabe? Que a gente tem que lidar com atos de misoginia e de machismo que são considerados menores, mas de menores eles não têm nada. Porque uma simples pergunta como: onde está o seu marido? Quem está com seu filho agora, para você estar aqui nesse espaço, carrega uma violência enorme. E o mesmo, essa violência faz parte de um mesmo escopo que no fim do dia vai matar a gente, ou vai abusar dos nossos corpos, ou vai violentar, ou vai assediar. É uma mesma violência. De menor ela não tem nada, sabe? Então seria muito importante que a gente não só analisasse essas microviolências como parte desse escopo que nos estrutura, mas também que a gente tratasse elas com essa gravidade toda, sabe? E eu entendo também que nem sempre a gente não foi treinada. Primeiro, quando a gente começa a entender do que se tratam essas microviolências, nem sempre você consegue reagir de imediato. Às vezes você está numa situação abusiva e você se pergunta: será que está acontecendo isso comigo? É isso que está acontecendo comigo agora? E a gente muito tempo depois vai entender. Pode ser no dia seguinte, pode ser um mês depois. Então eu acho que outra coisa que eu gostaria de dizer sobre isso é que a linguagem é muito importante. Na hora que a gente nomeia, a gente começa a tirar da invisibilidade. Na hora que eu entendi, e é uma pena que esses termos ainda não tenham encontrado uma tradução mais adequada, na hora que eu entendi que um homem interromper a minha voz falando numa reunião, ou em qualquer outro espaço, é um ato de violência, eu consigo me conectar a outras mulheres passando por isso. Na hora que eu entendo que no transporte público o cara senta com a perna aberta para encolher o meu espaço, sem nem sequer saber que é isso que ele está fazendo, mas ele foi treinado para fazer isso. Então é isso que ele está fazendo. Eu consigo me associar a outras mulheres que estão passando por isso. É muito poderoso a hora que a gente chega nesse ponto, sabe? É muito poderoso na hora que alguém faz a pergunta: onde está o seu marido? Que carrega para você estar aqui agora, né? Ou quem está com teu filho, já que essa é a sua função, o que não é dito também é dito, né? A gente tem força, a gente tem dignidade, a gente tem envergadura para reagir. Oi, Mili, vou entoar também o coro aqui da Joyce e do Felipe. É um prazer estar aqui com você. Gostei muito da sua fala inicial, né? Porque
você já disse, eu não sou, eu estou, né? Também já vim da área da educação. Eu sei quão isso é significativo, né? Significa que estamos sempre em transformação. E é por transformação também que esse tema a gente está trazendo aqui hoje, que é para falar justamente de um assunto tão importante, né? Justamente para falar da trajetória de uma mulher em um espaço que, infelizmente, é majoritariamente masculino, né? Que é um espaço que é do futebol. E eu achei muito interessante tudo isso, fiz uma pesquisa, sem ser stalker, desculpa, sobre todo o trabalho que você já fez e vejo a versatilidade, né? Então, isso é bem bacana. Eu vou trazer uma pergunta aqui, que é de onde você está hoje, tá? Que é referente ao mundo do futebol. E eu já li o seu texto a respeito, tá? Eu já, inclusive, tive o desprazer de ver alguns comentários, inclusive de ataques à sua pessoa. Então, eu vou trazer um pouco essa temática, porque é o assunto que hoje, onde você está, que é sobre a violência, né? Que uma assistente de arbitragem sofreu agora no dia 11 de abril. Onde o técnico Rafael Soriano, da Desportiva Ferroviária, ele agrediu um assistente de arbitragem durante o jogo do Campeonato Capixaba, e nota, o clube afirmou que desligou o treinador, né, depois do ocorrido, depois da violência, e você trabalha hoje um espaço majoritariamente masculino, né, que é o futebol. Como você lida com os episódios de misoginia dentro, né, e fora do seu ambiente, né, de trabalho? E as críticas que você recebe, conta pra gente, como é que você lida com tudo isso? Como foi a sua preparação para entrar nesse mundo aí extremamente masculino e violento também, né? Catiane, é um prazer estar aqui com você, eu agradeço muito sua pergunta, muito oportuna, eu acho, porque eu acho que o futebol, ele é um microcosmo de todas as violências que a gente sofre na sociedade, né? Ele não está separado dela, ele é parte dela. E eu acho muito curioso pessoas que dizem que futebol e política não se misturam, porque é como vida e oxigênio. Você não separa essas duas coisas. Tudo a respeito do futebol é político, tudo a respeito de qualquer coisa que a gente faça na vida é política e envolve política. As pessoas, eu acho que de imediato elas pensam em política como a política partidária, né? E essa é uma pequena dimensão da política, né? A política envolve as roupas que eu decido usar, o meu corte de cabelo, as tatuagens que eu decido ter, o que eu passo no meu corpo, as lutas que eu decido encampar. E o futebol e a política, eles são inseparáveis desde o nascimento, né? É um esporte que foi criado pela classe trabalhadora, apropriado por uma elite, depois desapropriado pela classe trabalhadora. A gente tem histórias magníficas de lutas sociais que envolvem partidas, né? As associações, que são associações privadas, como a CBF, a FIFA, a Conmebol, elas são envolvidas em política do começo ao fim, né? O preço do ingresso é uma questão política. Uma camisa de futebol que custa R$400 é uma questão política, sabe? Então, são coisas inseparáveis. Carrega uma violência as pessoas que dizem que futebol e política não se mistura, porque é um convite a um tipo de alienação que no fim do dia é muito violento, né? Então, dito isso, entrando agora nesse ambiente do futebol, que é um ambiente também muito violento, para qualquer um que não seja branco, que se comporte heterossexualmente, existem algumas coisas que eu acho que mulheres têm que fazer quando entram. Por exemplo, saber que a gente está entrando num lugar que nos detesta, né? Então, a gente ama um esporte que detesta a gente, né? É quase uma relação abusiva que a gente tem. Ainda assim, a gente ama tanto que a gente faz questão de tentar entrar, né? Então, esse eu acho que é o de saída. Nós estamos em território inimigo, tá? Então, para começar, as mulheres que estão em campo, elas estão com os pés realmente num território inimigo, né, que são as árbitras de futebol. O episódio que você narrou, ele carrega múltiplas violências, né? Ele se aproxima. Como é o nome dela? Eu esqueci. Ela é Marciele Neto. Marciele. Ele chega perto da Marciele com o corpo dele. Mesmo que ele não tivesse dado uma cabeçada, já tem ali um comportamento violento. Nós, que somos mulheres, a gente entende desde muito cedo na vida, 9, 10 anos, às vezes antes, que o corpo de um homem é um corpo inimigo,
né? Nós somos abusadas, nós somos assediadas, nós somos violentadas. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido. Então, quando um homem se aproxima dos nossos corpos, sem que a gente convide ele a fazer isso, a gente se contrai. Ter um homem tão perto dela como ele estava, já seria violento. É isso que precisa ser dito. Porque a gente tende a achar que por exemplo, o corpo de um homem, ele carrega violências, assim como o meu corpo branco carrega violências quando eu vou encontrar uma pessoa preta. É um corpo que, na mensagem, já é violento, a despeito de como eu me comporte. Eu preciso andar pela vida sabendo disso, que o meu corpo branco carrega violências. É um corpo violento. E eu preciso me comportar para que os meus encontros na vida não coloquem outras pessoas em uma situação de opressão ou de contração. Então, o corpo masculino carrega contra os nossos corpos femininos violências. Ele se aproximou dela de um jeito extremamente violento. E aí ele não deu chance dela se defender, porque ele não avisou, ele não armou um golpe. Ele aproximou a cabeça, que é uma manobra de briga de rua, e ele deu com a cabeça no nariz dela. É de uma covardia, é inimaginável isso. Ela estava trabalhando. Ela é uma profissional num ambiente de trabalho. Então, ele evitou um movimento brusco, né? Pra justamente não chamar a atenção, né? Nem dela e nem de quem estava assistindo. Exatamente. Esse ponto é muito importante. Porque ele foi para bater sem chamar a atenção de que ele ia fazer isso. Carrega múltiplas covardias, né? São dimensões e dimensões de violência. E aí e todas nós que já passamos por algumas violências como essa, a gente se pergunta como que a gente vai conseguir continuar. Eu escrevi sobre a Marciele, eu fiquei perguntando isso, né? Porque a gente fala disso também num lugar alargado, mas tem o depois, tem o nariz doendo, tem você se sentir agredida, tem você se sentir diminuída, tem você pensar, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não reagi? Tem uma série de coisas. Pode falar. Mas nenhuma mulher que sofre violência gosta da imagem de uma mulher que sofreu violência. O estigma é muito grande. Eu vi uma vez e nunca mais eu consegui ver. Nunca mais eu consegui ver. Aquilo bate em mim. Por isso que eu escrevi um texto que se chama Foi uma cabeçada em todas nós. Aquela cabeçada foi em mim, porque eu já passei por isso. Então, não com exatamente essa estética, né, da violência, mas violências que eu sei exatamente o que ela estava passando. Então, a gente também pode levantar a questão da violência de gênero, né, especificamente, porque tinham vários homens tocando ele, homens enfrentando ele, mas ele decide bater na mulher. Exato. Né? Entre tantos homens, ele escolhe o alvo, a mulher. Então é violência de gênero clara, não é o calor da emoção, nada. Ele escolheu a mulher. Homens tocam nele, homens empurram ele, homens gritam com ele e ele bate na mulher. Isso para mim foi algo que me chamou muita atenção. Por que ele bateu na mulher e não nos homens? Né? Eu falo isso com muito cuidado, porque eu não quero, mesmo que ela tivesse errado, mesmo que ela tivesse levantado a bandeira numa hora errada, nada justificaria, óbvio, né? Não foi nem ela, foi o juiz que acabou o jogo. Ele, em tese, estava emputecido com o fato do juiz ter acabado o jogo antes do time dele bater um escanteio. Ela sabe, não, é tudo descabido num nível que é muito difícil falar, e assim, a gente revive a violência. É o que você falou, Catiane, eu realmente não consegui ver. Assim como eu vejo filmes com cenas de estupro, e eu fecho meu olho, ou eu saio, é um momento gatilho para todas nós, né? Então, eu acho que isso também isso a gente tem que ter em mente, assim, estamos em campo inimigo, estamos no campo inimigo. E precisaríamos estar muito unidas para passar por isso, né? Aí uma outra coisa que a gente precisa entender também, assim, eu, por exemplo, a gente vai adquirindo técnicas de sobrevivência, né? Eu não leio comentários, eu não leio. Eu sei que eu perco pessoas que talvez estejam me elogiando, concordando comigo, mas é a maneira como eu encontrei para seguir, entendeu? Porque se 20 pessoas te elogiam e uma faz um comentário ruim, né, numa situação normal de temperatura e pressão, já aquele comentário você já pega ele para chamar de meu, né? Então eu não leio comentários, né? Então eu vejo que amigas minhas que leem ficam batendo boca dias com as pessoas.
Eu falo, não leia o comentário, não leia. E essa pessoa não está falando nem diretamente comigo, né? Ela está só colocando em jogo a pequenez da alma dela, que vale para qualquer mulher, né? Não é só para mim, eu estou ali, eu estou representando um gênero. Então, eu vou adquirindo essas técnicas, assim. Mas a gente não vai mudar esse ambiente se a gente não se sujar nele, sabe? É isso que é dolorido, porque nem todas nós vamos conseguir, né? E nem todas nós precisam conseguir. A gente vai no limite do que é aceitável pra gente. Mas a gente também não vai mudar só com a gentileza dos homens que querem entrar nessas lutas, sabe? A gente vai precisar se sujar, sim, se afundar nessa lama aí pra mudar. Bom, ainda no contexto do mundo do esporte, né? Assim, eu também tenho outras perguntas para você como escritora, mas vou dar continuidade aqui ao mundo do esporte. Eu li uma matéria de ontem, né? Falando da Leila Pereira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a representatividade dela enquanto presidente de um time, né? Porque tanto ela quanto você ocupam um espaço que é visto como o espaço do homem, né? Como uma diretora de um time, né, tão conceituado assim como o Palmeiras, e ela ganhou 2 títulos, né, assim, à frente da presidência. E aí ela faz um gesto que você descreve, né, como um gesto de paz fora dos campos, né, e eu acho bonito, e eu queria saber, assim, sua opinião sobre a representatividade dela. E também se esse gesto dela, digamos assim, amolece a imagem, né, do time. Antes de mais nada, oi, Lil, tudo bom? É um prazer falar com você também. Oi. É uma honra, né, estar aqui com você, desculpa. Deixa eu só... Imagina. Que acabei me empolgando aqui. Então, a Leila, né, ela é presidente do meu arquirrival, né, o Palmeiras. Eu tenho algumas coisas a considerar sobre ela. Primeiro, assim, me bate de imediato uma simpatia muito grande em ver uma mulher nesse espaço, né, que é tão dominado por homens. Eu achei a foto muito bacana. Ela com a presidente, né, do Independiente Petroleiro, que é o time boliviano, contra o qual ela jogou, 2 times comandados por mulheres, 2 times na Libertadores. E ela vai lá e entrega uma camisa para a presidente do adversário, que eles iam, em minutos ela estaria jogando contra o time daquela mulher, com o nome dela. Eu acho que a revolução, ela é estética também, sabe? Eu acho que tem uma importância muito grande nas imagens. Imagens afetam a gente de um outro jeito, num outro lugar, né? E a gente se transforma a partir desses afetos. Então, eu achei aquilo muito bacana. E fiz um elogio a ela, e ainda disse, eu detesto estar gostando mais e mais de você, né, porque presidente do clube que é meu rival, eu precisaria manter uma certa distância desse afeto. Você está me conquistando, né? Isso, exato, você está me conquistando, não faça isso comigo, né, foi o que eu falei para ela. Agora, o que eu pondero em relação a Leila é que ela é, ao mesmo tempo, presidente ou co-presidente de um grupo financeiro, né. E aí a gente tem uma outra questão que tem que ser abordada, assim, não ajuda nada a luta a gente colocar mulheres em situações de poder se elas vão só reproduzir esse sistema, né? É aquilo que a Nancy Fraser, que é uma feminista americana, uma feminista e ativista americana, diz que é a igualdade de direitos de oprimir, né? Agora eu também quero vir aqui para esse lugar de poder e eu vou simplesmente continuar oprimindo como faziam os meus antecessores. Isso não vai tirar a gente daqui, sabe? A Margaret Thatcher era uma mulher, a Cátia Abreu é mulher, a Tabata Amaral é uma mulher. E ela está lá protegida por um progressismo identitário que, na hora de votar a reforma da Previdência, não ajuda nada a luta da classe trabalhadora. E aí, quando eu falo a luta da classe trabalhadora, é a luta feminista, é a luta antirracista, é a luta dos movimentos LGBTQIA+. Na hora que você vota a favor de uma reforma como essa, você está colocando todas nós à margem, né? Então, eu fico muito... E eu votei na Tabata. E me arrependo enormemente de ter votado nela, né? Se ela defende algumas pautas que são muito importantes para a luta progressista e para a luta das minorias políticas, mas as que realmente importariam agora, ela fecha com o Jorge Paulo Lemann, né? E aí a gente não vai sair daqui, não vamos sair desse lugar.
Então, feminismo não é apoiar porque é mulher a despeito do que ela faça, né? Eu não vou apoiar a Vera Magalhães. Ela é jornalista, ela é mulher, eu me solidarizo com os ataques que ela sofre, mas eu não vou apoiar alguém que quando a gente precisou da voz importante dela para dizer o Bolsonaro não é alguém do campo democrático, a gente não ouviu isso dela, né? Então, a luta feminista é uma luta pela emancipação de todos, todas e todes, das garras do capitalismo, dessas garras que nos oprimem. Essa é a luta feminista na qual eu acredito. Então, eu estou atenta à Leila, ela tá me conquistando, ela está me seduzindo, mas eu estou atenta, eu gostaria de ver ela fazer diferente. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Então, a minha pergunta, ela vai nesse meandro, né? A gente sabe que hoje nós conseguimos, e você fala muito sobre isso, né? Que nós conseguimos muito e que nós não vamos voltar atrás, né? É o que eles querem, mas a gente está aqui para dizer que nós não vamos retroagir, né? Só que dentro do capitalismo, né, tudo se torna um produto, inclusive a própria ideia do empoderamento, né? Que eu não uso mais esse termo, pessoalmente, né? Hoje eu falo mais de uma emancipação. E aí, do mesmo jeito que a gente tem uma mercantilização, né, um feminismo, que é o feminismo liberal, que é o que se fala bastante, a gente também tem um fenômeno do outro lado, que é a desconstrução dos desconstruídos, né? E aí, para a gente que circula dentro desses contextos, né, eu, por exemplo, eu tento ensinar para as minhas alunas que, olha, né, a emancipação não é só estética, né, o financeiro conta muito para você se sentir emancipada, né, dentro das questões pessoais, ao mesmo tempo que elas têm que estar atentas, né, para, olha, será que realmente esse rapaz é um rapaz desconstruído, né, transformar essas meninas em meninas atentas, né, e aí como que a gente pode, né, se rebolar, se sairavar dentro dessas, todas essas armadilhas que constroem, né, para que a gente fique, né, sempre nos mesmos lugares. Acho que tu deve conhecer a Bruna Maia, né? O Manual da Esposa Pós-Moderna. Eu acho que como que você cria o seu esquerdo macho, né? Por exemplo, que é uma das principais maneiras que, para quem está desse outro lado, né? Que é o lado do progressismo da esquerda, né? A gente também se questiona sobre isso. Isso é tão importante, porque outro dia eu me meti aí numa treta no Twitter, porque um jornal fez uma postagem do Cauã Raymond passando na rua e vai lá um fã do Cauã Raymond e diz, eu não vou lembrar da gíria que ele usou, mas ele diz, eu deixaria você beijar a boca da minha namorada. Por você eu não me importaria de ser boi de alguma coisa, eu não sei qual é a gíria, se alguém souber, depois me fala, vai ter uma gíria para isso. E eu falei, é uma postagem machista, essa é uma postagem machista, ninguém tem que deixar a namorada beijar a boca de ninguém, né? E aí veio um esquerdomacho dizer que eu estava sendo chata. De fato, a gente não vai lutar contra o machismo e a misoginia sem ser chatas, né? Agora, chato é o machismo e a misoginia. Chato tem que incomodar mesmo. Tem que incomodar mesmo. E chato é a gente ver alguém que se diz de esquerda rir de uma piada dessas. Que não é piada, né, gente? Depois podemos até falar do Will Smith e do Chris Rock. Assim, não é piada. Não é piada. Se é violento, não é piada, né? Se é contra uma minoria política, não é piada. Então, eu acho isso muito curioso, porque
Tem também você vê o vídeo, assim, o Cauã Raymond está passando na rua, aí vem esse cara, os dois bem sarados, assim, 2 homens muito sarados, e um fala pro outro, eu deixaria você beijar minha namorada, e o Cauã ri e sai, assim. Tem uma homoerotização do comportamento heterossexual que ninguém dá conta de falar sobre ela, sabe? Ali era uma afetividade de fato, né? A homoafetividade. Exato. Tava acontecendo eu deixo você me substituir. Exato, exatamente. Beija a minha boca através da boca da minha namorada. Então, assim, sabe, tem tantas camadas ali, ninguém dá conta de falar sobre isso, e todo mundo, eu vendo pessoas que se dizem de esquerda fazendo kkkk para postagem do jornal, sabe? Não é uma piada isso. Isso não tem. Precisamos analisar o que é isso. E se analisar isso é ser chata, então eu vou ser chata. Então eu vou ser chata mesmo, porque não tem graça. Primeiro, não tem graça. Assim que você passa seria, mesmo para quem não entender, é um humor quinta série, né? A partir do momento que se entende, é um humor quinta série que carrega violências. Então não é, temos sim que falar sobre isso. Temos que falar da homoerotização dos homens héteros, né? Do que eles suportam, do que existe nessas relações, que é a homoafetividade. E não tem nada de errado com isso, só vamos assumir que é isso. A gente viveria num mundo melhor, sabe? A partir do momento que a gente assume que é disso que se trata. Então, eu acho tudo muito complexo. A gente está começando a falar sobre isso. Acho que vão me chamar de chata muitas e muitas vezes, mas também tem isso assim, depois que você desvê, depois que te dão as ferramentas para que você entenda o que está acontecendo ali, ferramentas é linguagem, né? Linguagem é, como disse a Audre Lorde, é lugar de luta, né? Então, a hora que você tem a linguagem e você percebe o que está acontecendo ali, você não cala mais. Você não cala mais, sabe? Você não vai, eu não vou mais calar. Ou qualquer uma de nós, né? A partir do momento que a gente entende, a gente vai falar. E sim, seremos chatos e chatas, embora eu acho que na minha avaliação, chato é uma mulher ser estuprada a cada 11 minutos, né? Chato é uma mulher ser assassinada por dia, né? Então, eu acho que isso é chato. Mili, você é uma mulher LGBT, você é uma mulher lésbica, feminista, e a gente conhece que o feminismo ele tem várias camadas, né? Tem o feminismo direcionado para mulheres negras, com as demandas das mulheres negras, a gente tem as mulheres trans, as demandas das mulheres trans, e por aí vai. Você, como lésbica, eu queria que você falasse um pouquinho das demandas e da sua visão a respeito do feminismo a partir do seu ponto de vista, do que você sofre, do que você passa. Eu acho que eu tenho uma história que eu ouvi o Vladimir Safatli contando numa palestra que ele deu, que é assim, quem fala em nome do universal, né? Quem pode falar em nome do universal? E ele conta, eu não li os Jacobinos Negros, né, que é a história da revolução dos escravos haitianos. Eu não li esse livro, gostaria de ler, mas eu vou contar mesmo assim uma história, porque o Safatli contou, eu acho ela importante para esse contexto aqui. Quando os franceses foram até o Haiti, né, a Ilha de São Domingos naquela época, para lutar contra os escravos estavam se rebelando, né, contra a escravidão. E a Revolução Francesa já tinha acontecido, e tem isso também sobre o liberalismo, né? O liberalismo não queria mais a escravidão na Europa, nas colônias estava sossegado, pode seguir aí com essa escravidão, porque vocês estão me mandando café, algodão, segue fazendo isso aí, né? E aí o exército jacobino foi para a Ilha de São Domingos lutar contra os escravos. E eles estavam se preparando para uma grande batalha, quando os jacobinos escutam os escravos, a população do Haiti, que estava lutando contra a escravidão, cantando as músicas da Revolução Francesa. E aquilo choca eles. E eles paralisam. E eles se perguntam, contra quem eu estou lutando? Eu estou lutando contra os nossos? Eu estou lutando contra os valores que eu defendi ali, liberdade, igualdade, fraternidade? E eles perdem. A população da Ilha de São Domingos ganha, né, essa batalha. E eu acho isso muito importante, porque assim, quem fala pelo universal? Quem pode falar pelo universal? Então eu acho que no feminismo lésbico eu preciso estar muito atenta a isso. Quem vai falar pelo universal do feminismo lésbico? Eu acho que são as lésbicas negras e periféricas.
É essa a voz que vai falar pelo meu feminismo, é essa voz que vai falar pelo universal, né? Porque durante muito tempo eu achei que feminismo era assim, a gente lutar pelos direitos reprodutivos e direito de trabalhar, das mulheres trabalhar, né? E hoje eu entendo o que de ridículo existe nessa crença, sabe? O que de limitante existe nessa crença. Angela Davis define como o feminismo branco, né? O direito de trabalhar, o direito da igualdade, né? Exato. Entre homens e mulheres, ele é uma luta do feminismo branco. Exato. E foi durante muito tempo a luta do feminismo branco, que foi tomada como uma luta universal, né? Então é isso que o feminismo é. E não é. E aí eu me conecto com o Safadli nesse momento em que ele pergunta quem então teria o direito de falar pelo universal. No caso da população da Ilha de São Domingos, na luta contra os jacobinos, o exército jacobino, eram eles. Quando eles cantam as músicas que falam em igualdade, liberdade, fraternidade, que na Europa soavam tão bem, né? São eles que estão falando pelo universal. E são essas pessoas que vão desmontar exércitos, sabe? E aí a gente volta para Angela Davis, assim, quando uma mulher negra se movimenta toda a estrutura da sociedade. Não fica pedra sobre pedra, né? Então eu preciso me aliar ao feminismo das populações originárias, ao feminismo das pessoas negras, das mulheres negras, né? Ao feminismo das mulheres trans, dos homens trans. É esse o feminismo que me interessa hoje, sabe? É escutar o que diz o Paul Preciado, por exemplo. É escutar o que diz a Linda Quebrada, é escutar o que diz a Jupe do Bairro. São essas as pessoas que me guiam nessa luta, sabe? E elas que me ensinam também. Então eu preciso estar muito atenta para seguir por aí, sabe? O feminismo da Tabata Amaral não me interessa nem por um segundo. Coitada da Tabata, tô pegando o pé dela, né? Mas enfim. É porque eu acho que ela representa muita coisa, assim. Parece muito das vezes que esse feminismo ele é muito superficial, né? Ele é uma coisa muito ele é uma entrada e tem essas camadas e como é importante dentro dessas camadas a consciência de tudo isso, né? Dessas minorias, das mulheres negras, das mulheres trans e por aí vai. Eu acho que falta um pouquinho da nossa parte, de todo mundo, né, da sociedade, se aprofundar um pouco mais, entender um pouco desse feminismo. Sim, sem dúvida. Miri, agora eu vou falar, a gente, né, as suas ideias a gente já entendeu, e o jornalista, eu não sou jornalista, eu sou internacionalista, concordo com tudo que vocês falaram, eu sou uma mulher negra, periférica, e hoje eu ocupo lugares que eu vejo muitas colegas feministas, mas eu não vejo pares. Então, sempre que eu posso, eu corroboro com tudo que você está falando, inclusive a parte da violência, da primeira rodada que a gente falou, né? Isso é muito real, né? E eu vivo isso de perto, só para a gente não sair um pouco aqui, mas isso é muito real. Você como jornalista, uma mulher lésbica, progressista, jornalista, qual é a mensagem principal que você gosta de passar nos seus textos, nas suas falas, nos seus posts? Qual é o papel da Mili hoje, Lacombe, como porta-voz? Que voz que você quer ser reconhecida daqui a 15, 20 anos? Ai, nossa, essa pergunta é muito boa, muito complexa. Meu Deus, Catiane. Cara, eu gostaria... É engraçado, né? Porque assim, eu não tenho filhos, né? Eu escolhi conscientemente não ter filhos. Mas eu tenho 10 sobrinhos, entre meninos e meninas, né? Então eu olho para eles, eu gostaria de ser alguém que eles vão olhar para mim e falar assim, cara, essa mulher foi foda, sabe? Que eles me reconhecessem nesse lugar de potência. Então muitas das coisas que eu faço e falo, eu penso como eles reagiriam. Será que eu tô me conectando com eles, sabe? E então isso passa muito pela minha cabeça. Mas ao mesmo tempo eu tento alargar esse meu desejo imediato, né? Porque eu tô no futebol, né? Eu tô nesse ambiente tão tóxico e tão violento e tão, ao mesmo tempo, cheio de possibilidades, né? Eu acho que o futebol é assim, o último reduto do machismo, do racismo, do racismo, da LGBTfobia, da misoginia. Quando a gente tiver conquistado o futebol, a gente terá conquistado tudo, sabe? Então eu me dou essa responsabilidade,
de tentar, da maneira que eu for capaz de fazer, de comunicar com essas pessoas, sabe? Que estão lendo ali. E em comum com elas eu tenho o quê? O amor pelo jogo, né? É isso que eu tenho em comum. E quem sabe esse espaço comum possa fazer com que a gente se transforme, né? Eu vi ontem ou anteontem o Atlético de Madrid ser eliminado da Champions pelo Manchester City, que é um time quase privado do Sheik do Qatar, sabe? Tem uma série de coisas erradas com o Manchester City. E embora eu goste muito do Guardiola, eu sempre torço contra o Manchester City. Eu estava torcendo muito para o Atlético de Madrid. E ele foi eliminado. E a torcida teve um transe com a eliminação. Porque o jogo foi muito bom e eles viram que o time lutou e a torcida ficou cantando e vibrando durante muito tempo ali. Quem ligasse o canal, a TV naquela hora, ia achar que o time tinha sido campeão das galáxias, né? E não era o caso. Eles estavam ali, era um gesto de amor por um time de futebol que tinha sido eliminado, né? O narrador, infelizmente, não entendeu a grandiosidade do momento e ficou falando em cima. Eu só queria que ele tivesse silenciado para a gente poder absorver o que estava acontecendo. Então, eu acho, o Luiz Antônio Simas, o professor Luiz Antônio Simas, diz que você terreiriza qualquer espaço é terreirizável, né? E um campo de futebol, quando você vê uma manifestação de amor incondicional como foi essa, é um espaço terreirizado, né? E isso é um ambiente que comporta tanta transformação. A partir desse lugar de amor, você pode transformar tanta coisa. Então é nisso que eu me pego, sabe? Eu olho para esse momento e eu quero me conectar com essas pessoas. É claro que dentro daquele estádio, fazendo aquela manifestação tão cheia de beleza, havia racistas, havia misóginos, havia machistas, havia LGBTfóbicos. Então, se eu conseguir me conectar com eles a partir desse ambiente de amor, talvez a gente transforme coisas, sabe? Então, daqui a 15, 20 anos, eu gostaria de ter colaborado para algumas transformações, sabe? Me deixado afetar e permitido que as pessoas se afetem de outros jeitos, sabe? Com outros corpos nos estádios, com mulheres trans comentando o futebol, com mais lésbicas, mais mulheres, mais pessoas pretas no futebol. A gente tem a maioria dos jogadores, das jogadoras, são pessoas negras. E aí, quando você técnicos, não mais. Comentaristas, poucos. Narradores, poucos e poucas. O que acontece? Né? Que a gente não tem essa representatividade para fora. Então, daqui a 15, 20 anos, eu espero que um podcast como esse nem tenha mais lugar, sabe? Que a gente esteja aqui juntas, nossos descendentes, né, recitando poesia, quem sabe. Você, só fazendo o adendo antes dali seguir, porque eu acho que você quebra todos os paradigmas do que a gente consegue ver de mulheres no futebol. E ouvir uma voz tão potente, que você falou potência, que foi de fato o que eu vi, né, já disse também, a partir de ser tão multifacetada, só mostra o quão abrangente é o seu conhecimento e muita gente pode estar se inspirando sim em você. Então, continue o seu trabalho, está sendo muito importante. Abra essas portas que está sendo importante para a gente, sim. Obrigada, Cris. Eu vi algumas obras, né, alguns títulos seus. Eu fui atrás, né, saber mais sobre você, sobre a sua trajetória. E eu me deparei com esses títulos muito interessantes. E um me chamou a atenção, que foi o Over the Rainbow. Conhece, Felipe? É maravilhoso. Eu chorei várias vezes no livro, não lembro. É incrível. Por que Cinderela? Então, eu fui... Por que a Cinderela? Essa pergunta, né? Eu fui convidada para... A pessoa que me convidou falou, a gente quer recontar as fábulas com um olhar LGBTQ. Qual você quer fazer? E na hora eu pensei, gente, qual eu quero fazer? Eu fui para casa pensando, qual eu quero fazer? Aí me veio assim, e se a Cinderela fosse sapatão? Né? Como seria uma Cinderela sapatão? Como eu vou recontar essa história? E aí eu escrevi a Cinderela lésbica, né? E foi um prazer enorme criar uma Cinderela lésbica. Eu tenho muito orgulho desse projeto, sabe? Desse livro. Acho que foi muito bacana. Achei interessante porque uma coisa que eu li, né? E vi que realmente ela tá sempre rodeada de muitas mulheres, né? Sejam amigas ou
inimigas, né? Mas na história da Cinderela, tem muitas mulheres, né, na vida dela. E eu achei interessante, né, que inclusive ela encontra apoio em uma delas. E é muito bonita essa nova perspectiva da Cinderela. Aí eu queria saber, assim, por que a Cinderela? Se tinha algum caso especial ou se foi aleatório mesmo. Foi super aleatório. Eu pensei, vou fazer alguém ser sapatão nessas fábulas. E aí foi a Cinderela, sapatanizei a Cinderela. Muito bom, ficou excelente. Obrigada, Lil, obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu só queria que você falasse um pouco da ideia do futebol como instituição social, porque eu, por exemplo, eu torço pro time da minha cidade, que é o Bacabal Esporte Clube, que não ganha. Dificilmente ganha, mas eu tenho que torcer para ele, porque é o time da minha cidade, né? Fala de onde eu sou, fala do que é que a minha cidade representa para mim, que é justamente contrária à lógica do capitalismo, que eu vou torcer, né? Porque o time ganha, ou porque o time ganha dinheiro, ou porque eu posso disputar com as outras, porque o time dele não ganha, né? E o meu ganha, porque as pessoas perguntam, por que você torce por Beck? Eu digo, olha, porque é o time da minha cidade. Então, parece assim um absurdo eu responder isso. Sim. Eu acho que a gente está perdendo de vista essa noção do futebol como instituição social, né? Tem alguns amigos meus envolvidos em campanhas no Nordeste, por exemplo, para você torcer para o seu time ir lá, entendeu? Não pegar o Corinthians, não pegar o São Paulo, não pegar o Flamengo. Porque quando o futebol começou a se popularizar no Brasil, os jogos transmitidos para regiões Norte e Nordeste eram jogos, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Então é normal que alguém diga, eu sou Fortaleza e Corinthians, eu sou Bahia e Flamengo, sabe? E é isso, o nosso time diz muito a respeito da gente, do que a gente é, dos nossos valores, de como a gente vê a vida. Então eu acho muito importante, a luta anticapitalista passa por essa apropriação do nosso time local, do que é mais perto do nosso coração, do que somos nós. E assim, ganhar ou perder é contingência. O que a gente quer é ver um time competitivo, é um time que esteja naquela hora entregue, lutando, tentando. É o máximo que a gente pode fazer na vida. Ganhar não é garantia, a luta é a garantia. Só, como diz o samba, né, da Mangueira, é na luta que a gente se encontra. É na luta que a gente se encontra. A gente encontra um outro, a gente encontra nós mesmos, nós mesmas, né? Então, eu acho isso o louvável, assim, você pegar o seu time é isso, não vai ganhar, vai demorar para ganhar, né? E às vezes vai ter uma vitória que vai ser a vitória da sua vida. Vai ser aquela que você vai levar com você, aquela que você vai se acabar de chorar. E às vezes vai ter a derrota que vai ser a derrota da sua vida. Vai ser também aquela que você vai levar com você, né? Então, a despeito de ser um time pequenininho, de uma cidade pequenininha, ou um time grande de uma cidade grande, eu acho que o que importa é entender aqui o futebol como instituição social. Eu acho que essa ideia de transformar tudo em empresa, em você analisar todos os aspectos das nossas vidas com a lógica empresarial, é um aspecto totalitário. Se a gente se deixar levar por isso, a gente não tem futuro, né? E isso está acontecendo no futebol mais e mais e mais, né? Estão vindo aí os gringos endinheirados comprando nossos times e o torcedor e a torcedora achando que é isso aí, que grande negócio, nossa, agora virão investimentos. Isso é o começo da última parte do fim. A gente deve lutar contra isso. Futebol é instituição social. É lugar de construção de subjetividade, é lugar de você se entender enquanto sujeito, é lugar de luta identitária, é lugar de resistência e de reexistência. Futebol é tudo isso. Na hora que ele vira uma empresa, a gente está nas mãos dos grandes empresários desse mundo. São 6, né, na verdade. Vê pelo lado bom, Joyce. O prestígio do Ibis é ser o pior time do mundo. Eles carregam esse título com muito prazer. E eles são famosos por isso, né? Olha as provocações. Não, o Ibis é daqui de Pernambuco e eles têm né, a fama do pior time do mundo. E eles carregam isso com muita dignidade. Sim, eles fizeram disso uma marca
E eu conheço muita gente que tem camiseta do Ibis, e quando o Ibis ganha jogo, a rede social do Ibis, as pessoas que fazem a rede social do Ibis comentam: o que aconteceu? A gente tá acabando com a gente. Para de ganhar. É maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Eu torço pro esporte, né? E aí, aqui em Pernambuco, a gente conhece cenário e se diverte bastante as custas do Ibis. Eu tô muito perdido no papo de futebol, que eu não entendo nada, absolutamente nada. Enfim. Mili, eu queria muito... Oi? Cola no Corinthians e vem. Não sei. Não sei se eu gosto muito. Vai Corinthians, vai Corinthians. Vai Corinthians. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora: enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, e com esse papo, agora a gente vai para o nosso bloco 4, nosso último bloco, que são as nossas indicações, mas nossas indicações precisam ter o oferecimento dos nossos apoiadores, e quem vai fazer o oferecimento para eles hoje é a nossa querida Catiane. O historiante, ele só é possível com a contribuição de vocês, e hoje nós vamos falar de alguns apoiadores. Adma Caricelli Rocha, muito obrigada por apoiar o historiante. Ana Paula Siqueira, muito obrigada. E Arley Barros, obrigada por apoiar os historiantes. Sem vocês, esse podcast, Várias Ações, não seria possível. E é isso aí. Obrigado, Catiane. Obrigado aos apoiadores, não só aos 3, né, mas aos outros também que estão conosco aí na luta contra a ignorância, como diria Pablo. E para nossa indicação, vou pedir a Mili para fazer algumas indicações pra gente. Claro. Olha, eu tenho lido muito, vou falar de uma inspiração que é eterna, assim, que é o Marcel Proust. Eu gosto muito de Em Busca do Tempo Perdido, sabe? Eu acho que ele faz com as palavras o que talvez só músicos façam com as notas. Eu ainda não conheci ninguém que levasse as palavras para essa dimensão da musicalidade que ele leva, né? Então, ele é uma inspiração, assim, que eu tenho para a vida. Eu volto para ele regularmente, assim, sabe? Fora ele, né, eu tenho a Clarice Lispector, foi alguém que mexeu muito comigo durante uma fase da minha vida. Mais recentemente, Audre Lorde e Bell Hooks, eu tenho lido muitas coisas delas, para não dizer assim, tudo, né, tudo que eu posso, tudo que eu tenho acesso, eu leio. Eu estou também obcecada com Vladimir Safat. Eu falo dele em todo podcast. Acho que se um dia a gente se encontrar, ele sai correndo, porque ele vai achar que eu sou uma maluca descompensada. Eu leio ele, eu anoto as coisas que ele fala, eu acho que ele tem um tom muito adequado, eu acho que ele alcança lugares de reflexão que eu ainda não tinha visto ninguém alcançar, sabe? Ele me faz pensar muito. Mais recentemente também o Christian Dunker, né? Eu estou numa pegada psicanalítica. Eu acho que a gente só sai desse enrosco que a gente se meteu se a gente também fizer uma abordagem psicanalítica do que a gente é enquanto país até, sabe? Então, enquanto nação mesmo. E o Christian fala muito bem disso. Estou um pouco triste que eu descobri hoje que ele é palmeirense, sabe? Eu tinha ainda uma esperança de que esse homem fosse corintiano. Só para completar, assim, minha fetichização com ele. Então, esses são os mais recentes, assim. Eu tenho lido muito Domênico Losurdo, porque eu gosto do Jones Manuel, né, que é um
um youtuber, eu gosto muito dele, ele assim, o Losudo está para ele, assim como o Safatli está para mim, sabe? Ele não para de falar do homem, eu fui ler também o que o Losudo fala, e é muito bom, é realmente muito bom. E acho que isso é o que está assim no meu radar hoje. Eu tenho uma mania, não sei se é boa ou ruim, de ficar lendo picado, sabe? Depender do meu estado de espírito, assim. Eu vou lendo as coisas picadinhas. E eu demoro para terminar um livro, né? Então, eu estou lendo muitas coisas juntas, sabe? Deixa eu ver se me ocorre mais alguma coisa de leitura. Ai, gente, eu acho que é isso, assim. Eu tô muito em Canudos, eu tô lendo muitas coisas sobre a Guerra de Canudos, que o meu novo livro vai usar um pouco do que aconteceu ali em Canudos, então eu tô nesse mergulho. Nunca tinha lido Os Sertões. Por falar em Os Sertões, né, também recentemente só eu fiz uma leitura muito atenta de Grande Sertão Veredas e também me encantei, assim, me deixei levar pela narrativa, sabe? Por essa língua que não é direito português, mas também é uma língua que ele inventou, né? O Guimarães Rosa inventou. Eu acho muito bonito. E, assim, falar português, eu acho que é um enorme privilégio a gente ter essa língua, sabe? Eu acho uma língua muito bonita. Se tem alguma coisa boa da colonização, se a gente pode pegar alguma coisa boa desse horror que foi a colonização, é a gente ter, a partir do português do colonizador, criado uma outra língua nossa. Só fico triste da gente não ter aprendido as tantas outras línguas das populações originárias, sabe? Como a gente podia ser diferente se a gente tivesse aprendido a história como ela aconteceu de fato. E as línguas que deveriam fazer parte da nossa escolarização, né? Que acontece na África, né, Miri? Na África, eles fazem muitos países africanos. Eles falam a língua do colonizador, mas eles preservam ainda assim o dialeto da tribo deles, né? Isso é muito legal. A África do Sul, depois Mandela, são 11 as línguas oficiais. 11. Eu fui para lá e todo mundo fala inglês, que é a língua administrativa, né? Mas todo mundo fala também a língua da sua tribo, da sua aldeia. Xhosa, não sei como pronuncia, mas é muito legal isso. Então, sim, a Catiane lembrou bem como é na África do Sul, que até onde eu sei tem 11 línguas oficiais. Bom, a minha indicação hoje é só uma série que eu estou assistindo na HBO Max. É uma série Minx, a série se chama Minx, e ela fala sobre feminismo, né, na década de 70, e sobre a sexualidade da mulher, e sobre a hipocrisia americana em relação à sexualidade feminina, né, também. E também falam sobre pornografia e os efeitos que isso causa na sociedade conservadora americana da década de 70, e é muito interessante porque uma mulher vai trazer para uma editora de pornografias, de audiovisual e literatura, vai trazer uma revista feminista. E eu tô adorando essa série, eu tô no penúltimo episódio e eu tô indicando aqui pra vocês assistirem Minx. E a minha música, vou indicar 2 músicas que eu tô ouvindo bastante. Ouçam músicas e cantores brasileiros. Eu acho que, especialmente nesse momento, né, de desvalorização da cultura e no momento pandêmico, que esse setor que sofreu bastante, né, na nossa sociedade, que é o setor da cultura. Então, assim, deem valor e ouçam bastante os cantores brasileiros. E eu tô ouvindo o João, e 2 músicas que não saem do meu playlist nesses últimos dias é Idiota e Santo. Ele brinca com as palavras, eu gosto bastante da forma como ele é honesto nas suas canções. Então se joga aí, galera, e essa é a minha indicação. Eu vou indicar pra vocês, né, um filme que eu gosto muito, que tem na Netflix, né, fazendo um merchan básico, que se chama Eu Não Sou um Homem Fácil, que é a inversão, né? E eu não vou contar mais porque eu quero que vocês assistam, né? Um homem, ele acorda, esse filme é muito bom. Ele é muito bom, né? Ele acorda no mundo onde as mulheres que dominam, né? Então essa inversão de papéis é muito importante pra gente entender justamente quais são as opressões que estão ao nosso redor e que nós muitas vezes não conhecemos, né?
E quando a gente começa a conhecer, a gente começa também a se questionar constantemente, que é o que a Miri estava falando. Vou indicar também um livro, que é da Conceição Evaristo, né, que é Olhos d'Água, justamente para a gente pensar sobre a questão das violências, né, múltiplas que incidem sobre o corpo de mulheres negras e as formas também de silenciamento que são, né, incorporadas violentamente nesses mesmos corpos. Uma música que eu vou citar, que é uma música que eu tenho ouvido bastante, que é da década de 60, mas que fala sobre o que nós estamos conversando hoje, é Pães et Circenses, dos Mutantes. Justamente por quê? Porque vai tocar na questão da tradição, né? E de como que é a ideia de uma tradição, né? Por isso que tem a questão do almoço, né? As pessoas na sala de jantar só querem saber de nascer e morrer. É como que a gente pode quebrar este ciclo, né? E conseguir viver novas experiências que permitem outras formas, outros arranjos familiares e outras formas de afeto. A minha indicação de filme, né? Também vai na mesma pegada do tema que a gente está falando, falar do direito das mulheres nos Estados Unidos, né, de como essa luta já é antiga. Então vou recomendar o documentário Roe vs Wade, que é o direito das mulheres nos Estados Unidos. Também está disponível na Netflix e vale muito a pena a gente entender o quão sofriam as mulheres, né, as precursoras do feminismo, lutando pelos direitos das mulheres para ser vista como ser humano, né, além de fêmea como espécie. E eu vou também, na mesma pegada, falar de um outro documentário, né, que aí já é classificado um pouco como série, que é Nevenka, Quebrando o Silêncio, que é a história de uma política espanhola que sofreu várias retaliações entre assédio moral, sexual, e teve a sua carreira destruída. Então, anos depois, ela decide participar de um documentário revelando os bastidores do que não foi dito. Então, recomendo fortemente o filme e a série, porque vai mudar muito a nossa visão, ou nos alertar muito sobre várias questões, principalmente agora que a gente está em ano eleitoral e que os direitos das minorias, né, principalmente em um cenário tão opressor, passa a ser colocado em xeque. A minha recomendação, pegando a mesma linha, né, agora de músicas, eu vou recomendar uma artista nacional, tá, Liu? A Isalu, com a música Mulheres Negras. Ela é uma música bem diferente, porque ela recita, na verdade, algumas violências das mulheres negras, né, que passam quase despercebidas na sociedade, e é como se fosse mesmo, eu digo que é mais do que uma música, como se fosse um hino mesmo, né, falando sobre as violências. Então, minha recomendação é Isalu, Mulheres Negras. Bom, para minha indicação aí para fechar, eu também vou entrar um pouco na pegada do episódio de hoje. Eu vou indicar um filme que tem na Netflix, é um filme nacional, também estou tentando indicar coisas nacionais agora. Chama Como Nossos Pais, que traz a Maria Ribeiro como a atriz principal do filme. Ela é filha da Clarice Abujamara, e a Maria Ribeiro, ela vive uma mãe de 2 pré-adolescentes, e ela se vê no papel de mãe e de filha, né? E aí ela vai falar um pouco sobre feminismo, sobre a relação dela com a mãe. A mãe, logo na primeira cena, fala para ela que ela não é filha do pai, que ela achou que era a vida inteira, enfim. E aí vai falar um pouquinho sobre essa relação de mãe e filha e sobre o papel da mulher na sociedade, tanto na sociedade da mãe quanto na sociedade da filha, né? A sociedade da personagem da Clarice e da agora filha Maria Ribeiro como mãe também. É bem legal o filme, é bem tocante, fala sobre algumas feridas aí de relacionamentos entre os pais, tudo, e toca muito no assunto sobre feminismo também. Eu vou indicar um livro, eu acho que já todo mundo no Historiante já deve ter lido esse livro, deve ter ouvido falar pelo menos, que é o da Djamila Ribeiro, O Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Ele traz um pouco desse recorte, né, dessa necessidade dessa população, da atenção do feminismo para essa população, das demandas que esse público que é tão oprimido precisa, né? Dessa demanda que essa galera precisa aí. É bem interessante o livro. E de música eu vou trazer Triste, Louca ou Má, do Francisco Elombre, que é um cantor brasileiro, aliás, é uma banda brasileira, eu gosto muito deles, e da Ekena, que são todas putas, todes, né, na verdade, putis, com X, são 2 músicas que trazem muito a questão feminina, né, até durante a nossa conversa, teve um momento que, falando a respeito da questão da bandeirinha que sofreu agressão, me trouxe de volta muito essas músicas, falando que muitas das vezes a gente tenta
ridicularizar a mulher, minimizar o papel da mulher, às vezes chamando ela de louca, de má, tá ficando maluca, enfim, né, colocando em choque um sentimento e o que ela está falando. Bom, são essas as indicações de hoje, do programa de hoje. Foi um prazer, foi uma honra acompanhar esse episódio, dirigir esse episódio. Milho, eu queria muito te agradecer a sua participação, foi incrível ter você com a gente. Eu ia perguntar se vinha livro novo por aí, pelo jeito vem. Nós temos um especialista de canudos na casa, que é o Kleber, ele faz parte da mesa original. Ele não está aqui com a gente hoje porque a gente quis trazer as meninas para poder ter esse bate-papo com você. Muito obrigado, as portas do Historiante estão sempre abertas para você, volte sempre, tá bom? Foi um prazer imenso. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês também, que a Tiane e a Joyce, eu e a Lil somos da mesa. E é isso, Lil, obrigado também pela força e só gratidão, Mi, só gratidão mesmo. Gente, gratidão também do lado de cá, eu volto sempre que vocês chamarem. Talvez eu precise... É Kleber o nome do especialista em canudos? Kleber. Camarada Kleber. Camarada Kleber. Desquista, então. Talvez eu precise falar com o camarada Kleber nos próximos dias. Eu te mando um e-mail, Felipe. Tá bom, eu te passo os contatos dele por e-mail, sem problemas, tá bom? E Pablo, nosso editor-chefe, ele é da cidade do lado de Canudos, Uauá. Então ele também conhece bastante. Olha só, eu tô penando aqui para ambientar esse romance lá, mas eu não vou desistir, não. Vamos lá. Vem então, que aqui tem uma fonte legal. Gente, foi demais. Joyce, Jane, Lil, muito obrigada. Felipe, obrigada qualquer coisa que você tem meu contato. A gente ficaria horas aqui, hein? Pode. Eu acho que também teria uma delícia de papo. Eu acho que é hora de dar tchau. Como diria Pablo, no 3, 2, 1, vamos dar o tchau aí. E até o próximo episódio, pessoal. 3, 2, 1, tchau!